o São Paulo e o Corinthians se parecem muito há algum tempo. E eu acho que a única questão diferente dos dois é a questão dos estádios, né? Porque o Corinthians tem esse pepino para resolver, está até conseguindo alguma trégua em relação à Caixa por alguns. Está conseguindo as receitas do estádio agora, nesses últimos meses, mas é uma questão que não está resolvida ainda. O São Paulo tira um dinheiro aqui a colar do Morumbi há algum tempo. Então ele não tem esse pepino para descascar. Mas, de resto, parece muito um time, o outro time, um clube, o outro clube. Nas mãos dos mesmos caras há muito tempo. São os mesmos grupos políticos. Só vai revezando o presidente para lá e para cá. Aí são golpes. O Corinthians hoje é governado pelo cara que era o dirigente, vice-presidente de futebol. O São Paulo é governado pelo cara que era diretor lá no mandato anterior. E assim vai. São as mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos problemas financeiros. E nenhum dos dois, me parece, porque tem também muita torcida, muita força, muita receita, dispostos a brecar, dar um breque, zerar e começar, digamos, de novo. Não. Eles tentam, ao mesmo tempo, ter bons times e pagando aqui a colar, ainda tendo circunstâncias aqui a colar, são muito semelhantes. Os dois clubes são muito semelhantes, com a diferença que o Corinthians, nos últimos anos, ganhou muito mais títulos do que o São Paulo. O São Paulo ganhou um campeonato estadual ano passado a duras penas. Eu entendo que esses reforços do São Paulo, de fato, tornam o time, sobretudo no meio campo para frente, muito mais interessante, com mais possibilidades. Ele praticamente dependeu dos garotos da base no ano passado, com um ou outro lampejo de um argentino e do Luciano, que passou boa parte do ano machucado, o Caleri só veio no final do ano, o Rigoni teve um bom começo e oscilou, e foram os moleques da base que foram os mais constantes, mais frequentes, Gabriel Sara, Igor Gomes e tudo mais. Agora o Rogério tem do meio para frente várias possibilidades. O Nicão foi um dos destaques das últimas temporadas no futebol brasileiro. O Patrick é um jogador que pode dar uma agressividade que o time não tinha. Se vier o Soteldo ou outro jogador que o Rogério tanto gosta desse um contra um, desse driblado, é outra expressão da moda, um contra um cara que dribla e abre espaços, é o um contra um hoje. Ficaria... Como é que é? Vulgo mano a mano, exatamente. Vulgo mano a mano. Um contra um. Um contra um. É um cara capaz de driblar um jogador, é isso, em direção ao gol. É um contra um. O São Paulo fica com muito mais recursos do meio para frente. Ainda entendo que do meio para trás, como disse o Trajano, uma interrogação. Por quê? Embora tenha uma dupla de zaga boa, Arboleda e Miranda, normalmente esses dois jogam completamente expostos. O São Paulo abriu mão de 2 zagueiros nessa temporada, não trouxe ninguém para a posição ainda. O Arboleda vive sendo convocado para a seleção equatoriana e o Equador tem grande chance de disputar a Copa do Mundo desse ano. O Miranda já tem uma certa idade, então... E aí o São Paulo contrata o Rafinha, já tem o Reinaldo, fica com uma zaga mais ou menos da minha idade, mais ou menos da minha... Não é uma... né? Então tem que ter reposição e tem que ter gente que marque no meio de campo. Até nisso é semelhante ao Corinthians, né? O tipo de idade dos jogadores contratados, o fato de ter pouca gente que marque e muita gente que ataque e construa, até nisso o perfil dos times é parecido, né? Só que tem uma situação, Tironi, eu não consigo colocar o São Paulo em 2022 na mesma raia do Corinthians e nem do Fluminense. Corinthians e Fluminense estão na Libertadores, São Paulo não está, né? São Paulo está na Sul-Americana, o São Paulo está larga numa raia mais modesta. É como se estivesse numa Olimpíada disputando a eliminatória e o Fluminense e o Corinthians já estão na prova final, né? São situações diferentes. Então, eu não estou nem citando o Bragantino e o Fortaleza, que o Trajano disse bem, que estão em outra situação, com outro tipo de reforço, mais baratos, né, mais jovens, outra política completamente diferente. Mas eu acho muito parecidas as administrações,
as situações e os times de São Paulo e Corinthians para a temporada. Talvez a diferença é que os reforços do Corinthians têm alguma história já anterior com o próprio clube, né? O Corinthians tem postado em jogadores que já jogaram pelo Corinthians, já tiveram sucesso lá atrás, a tal geração 88, né? Enquanto o Flamengo tem a geração 85, o Corinthians tem a geração 88, e de jogadores que já estavam lá e que chegaram mais ou menos dessa mesma idade. Qual